nacional, e eu quero te fazer uma pergunta. Mais de 300 anos de história, como que a século XVIII começou? Bom, tem uma pedra datada de 1717, mas a cachaça século XVIII da minha família foi só em 1755 Só? que começou. Inclusive, em 2017 completou 300 anos. Ó. E lá em Coronel Xavier Chaves tem a igrejinha Nossa Senhora do Rosário em pedra e o engenho com a roda d'água. E os dois datam de 1717. Então, em 2017, nós fizemos a camisa, a igreja e a cachaça deu uma dose de fé. Então, em 1755, uma tia do Tiradentes, vinda de São Paulo, comprou toda a propriedade da Fazenda Boa Vista. E a Fazenda Boa Vista, consequentemente, o alambique, o engenho Boa Vista, né? E aí, passado alguns anos, o irmão mais velho do Tiradentes, que era o Domingos da Silva Xavier, veio a ser padre. E para poder efeito ele se tornar sacerdote, tinha que ter um dote, né? E aí ela então passou a fazenda para ele. Ele então se tornou padre, a fazenda, coisa e tal. Passado alguns anos, parece que ele estava envolvido na Inconfidência Mineira com o irmão dele, o Tiradentes, porque ele largou de ser padre, foi cumprir a função de rábula, que vem ser advogado prático, e saiu pelo Brasil afora e foi preso lá em Cuiabá. E acusaram ele de ser contrabandista de diamante. Ele estava usando um nome falso, que ele pegou o nome de dois cunhados, fez um terceiro nome, mas na verdade acredita-se que ele estava fazendo a conjuração para a Inconfidência Mineira. Eles pegaram a turma aqui em Minas Gerais, mas ele estava longe. Eles buscaram ele, mas não tinha como provar, aí inventaram essa coisa de ser contrabandista de diamante. Quando eles trouxeram ele para o Rio de Janeiro, aí ele falou: eu sou o padre, eu não sou esse cara aí que eles estão achando, não. E o padre Domingos, ele tinha muita moral com a coroa portuguesa, porque aquela região ali do leste mineiro, até Valadares, o norte do Espírito Santo, ali habitavam uns índios muito bravos ali. E era muito difícil, a coroa portuguesa não entrava naquele espaço, porque os índios ali eram ferozes, e eram antropófagos, e era muito difícil. E o padre Domingos catequizou aqueles índios, e a partir daí eles conseguiram povoar a região. Então o padre tinha uma moral danada. Só que aí ele estava envolvido nesse movimento, eles não podiam deixar o padre por aqui. Aí falaram: ó, nós não vamos te enforcar num monte de coisa, mas você vai para Portugal. Mandaram ele para Portugal. Aí ele pegou a propriedade e passou para Antônia Rita da Encarnação Xavier, que é a irmã mais nova do Tiradentes, a caçulinha. A Antônia Rita da Encarnação vem a ser a bisavó do Coronel Xavier Chaves, que deu nome ao município. Portanto, o nosso município é o único do Brasil que tem um sobrenome Xavier, que é o mesmo do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. E o Coronel Xavier Chaves é bisavô do Rubens Rezende Chaves, que é o meu pai, o atual proprietário. Então meu pai é bisneto do bisneto da irmã do herói Tiradentes. Que demais! Essa é uma grande dúvida, só cortando rapidinho, essa é uma grande dúvida da galera, porque acha que não tem diferença uma cachaça branca ficar parada X tempo e, cachaça branca, não passa por madeira, não vai ter diferença. Aí é que tá, gente. Na verdade, a cachaça branca, ela sempre vai dar diferença quando ela tem mais tempo. Por quê? A cachaça, essa aqui, o teor alcoólico dela está em 46%. E ela já foi mais naturalmente. Forte. Naturalmente ela chegou nesse grau. Como? Através das reações químicas de estabilização. Ó. Quando a gente sacode ela, você vê as bolhas subindo e dá escolar em cima. Isso mostra que isso está acontecendo mesmo a olho nu. A gente não enxerga se não balançar. A gente não está enxergando, mas estão acontecendo reações químicas de estabilização. São reações onde as moléculas alcoólicas que contém na cachaça, com ácidos, reagindo entre si, vão formando novos compostos químicos. E o principal deles são os ésteres. Os ésteres dão a conotação de sabor. Então, quando você bebe aquelas notas sensoriais distintas que você percebe na cachaça, são aqueles ésteres. Alguns são formados desde a fermentação, são elaborados na destilação, e os outros vão acontecendo devido ao tempo. Você dá tempo ao tempo, né? Então, o que acontece? A cachaça, cada cachaça, se você guardar essa garrafa aqui, você marca no calendário hoje. Hoje é dia 15 de março de 2023. No dia 15 de março de 2024, você vai abrir e ela vai estar em outro momento de equilíbrio. Ou seja, essas reações de estabilização, o nome já fala, estabilidade.
busca o equilíbrio. Só que quimicamente o equilíbrio é inexistente, porque ele é dinâmico. Então as reações acontecem, quando elas estão chegando perto do equilíbrio, ele já foi embora. Aí elas ficam na busca, cessantemente, buscando o equilíbrio. Então, infinitamente, sempre vão ocorrer essas reações. Elas podem diminuir a sua intensidade, mas nunca param. Por isso, uma cachaça branca bem guardada, ela sempre vai tender a evoluir no sabor e ganhar mais qualidade. Então a cachaça século XVIII tem o nome século XVIII porque 1755 entrou para a família e está até hoje. Então desde o período do século XVIII ela é a mesma. No processo de produção, desde o cultivo do solo, do manejo da lavoura da cana-de-açúcar, todo manual, na enxada e no facão, não tem agroquímicos. A moagem naquela roda d'água, ou então no outro engenho que nós colocamos lá, que é uma moagem lenta, respeitando o fluxo de caldo que cai na fermentação, para não afogar o fermento, né? E a levedura selvagem, que faz a fermentação do caldo, com leveduras que são ali do ambiente próprio dali, e a destilação lenta no fogo direto, né? Com bagaço de cana, então é ecologicamente correto, porque não derruba a mata para produzir lenha para queimar, é o próprio bagaço, o bagaço que seca ao sol, o bagaço que seca à sombra. Tem uma diferença porque cada um vai dar uma intensidade de fogo diferente, para no momento da destilação você usa um ou outro fogo, porque você tem as 3 etapas da destilação, que é a cabeça, coração e cauda, né? Para cada momento você tem uma intensidade de fogo diferente. Então a arte de destilar uma cachaça é para quem sabe. Muita gente mete o pau em fogo direto, que queima, porque isso, mas o cara que não sabe, queima. Né? O problema é esse mesmo. Então ela chama século XVIII, porque desde o século XVIII ela é a mesma, desde o processo de produção até o produto final. Então eu posso falar assim com a boca cheia, essa é a cachaça que o Tiradentes bebia. Só que eu fui do tempo que eu ia na padaria, eu ficava feliz quando eu chegava lá, não tem pãozinho? Vou levar 3 bisnagas, né? No preço de um pãozinho. Era menina que ele saía numa alegria. Aí eu peguei, lembrei, eu não tenho mais cachaça nova para pôr na garrafa. Aí o Francisco, pai, como é que vamos fazer? Eu falei, a mais nova que a gente tem armazenada vai para a garrafa e fica no status de nova. E o freguês ganha, porque a culpa não é dele. É igual a lei do pãozinho. Aí eu expliquei para ele. Então, por isso que a cachaça 2014 está indo na garrafa do rótulo azul, porque na verdade eu não tenho cachaça nova para pôr nela. Então a cachaça rótulo azul, século XVIII, vai com preço 2014, vai no preço da cachaça nova. É a super promoção. Ó, se você quer garantir safra 2014 a século XVIII, acessa aqui preço agora, especial, preço especial de para a cachaçaria nacional. Vamos falar o preço? Ué, já pode falar? Vamos falar? Aí eu sei que sabe. Vou precisar de mais R$1 de desconto para chegar nesse preço. Ó, já chega negociando aqui. O cara vem chorando pela garrafa. De R$97 por R$ 59,90. Promoção Tá de 15 caixas até acabar o estoque. Dá pra fazer? Ei, lasqueira. Meu Deus do Tá céu. feito, né? Tá feito, né? Vamos vender isso aí rapidão, vamos que vamos. E eu brinco assim, a vida inteira, tem 40 anos que eu vendo cachaça, eu falo com meus fregueses, o cara que eu chegar e ver ele vendendo mais barato que lá no engenho, ele perde o desconto. Nossa! Ainda bem que não é só 10 centavos, não conta não, né? E aí, Você tá na margem eu falo o seguinte, o cara que me visita, ele tem que ter um prêmio. Tem, claro. Tem. Chegou na fábrica, ele tem que ter o menor tem. preço. Eu disse, pô, não, mas eu vi lá o cara vendendo mais barato. Eu falei, não Vai, pode. deixa eu averiguar isso Aí, pô, companheiro, como é que você faz isso comigo, né? Eu fui te dar uma chance pra você tá por um mar aí, que às vezes o negócio de entrar vem pra lá pra cá. Mas depois dessa prosa nossa aqui, ele vai ter a mesma sensação que tá te visitando. Então, assim, primeiro e única vez. Então, o João Fernando pediu para eu falar os apelidos, que eu gosto de dar apelido para as cachaças, né? A Santo Grau, então, por diluir, por ter esse grau para atender um maior mercado, quando você bebe ela esparrama na boca, trazendo uma sensação doce, agradável, e aquilo te encanta, só que pelo fato dela ser mais bambinha, ela volatiliza na sua boca e vai embora. E aí a sua boca fica sedenta querendo mais. Aí eu bebi uma vez, bebi 2 vezes, falei, gente, mas que sensação que é essa?
começa gostoso, para de repente, vai embora e você fica querendo. Aí eu lembrei do beijo roubado. Isso está igual aqueles beijos roubados. Você pega uma moça assim, lasca um beijo nela, ela vai embora, o beijo é gostoso, mas foi interrompido porque ele foi roubado e ela some e você fica querendo mais. Então, o apelido dela é beijo roubado. A Serpis 8, como ela é 48%, é encorpada de sabor, eu apelidei de explosão de sabores, ou então de esquenta-peito, porque você dá uma golada nela, ela traz aquele calor, né? Ela atingindo a maioridade, tá vendo a importância dela? Agora ela tem responsabilidade dobrada, né? Ela é uma cachaça que continua branca, o que eu ia contando naquela hora, que o repórter perguntou ao meu pai: Seu Rubens, todo lugar que eu vou serve cachaça amarela, o senhor é o primeiro que serve uma cachaça branca? Por que não é amarela igual as outras? Aí o meu pai estufou o peito e falou: é branca porque não tem vergonha de ser cachaça. Então, qual que é a diferença das duas? É a idade. E o que a idade proporciona? Aqui proporcionou foi um ajuste artificial para chegar num grau que atende o maior público. E você vai percebendo uma de cada vez, de uma maneira bem delicada e sutil e elaborada pelo tempo. Então as notas sensoriais elas vêm e você fica com ela no retroolfato prolongado, que chega a ficar até 1 minuto. Você pode dar uma golada nela, deixar acontecer e olhar no relógio, ela vai ficar se mostrando. Por isso ela dispensa o tira-gosto, né? Você sabe quem inventou o tira-gosto? Não. Você sabe quem inventou? É o cara que bebia cachaça ruim. Ele bebia a pinga ruim e dá um tira-gosto. Porque uma cachaça igual essa, modéstia à parte, ela dispensa o tira-gosto porque ela já vem pronta, né? Essa é o beijo roubado, deixa a boca sedenta. Essa aqui é a explosão de sabores, deixa o cara satisfeito. Você bebe uma golada dela, você vai demorar para tomar a segunda golada, porque a boca fica satisfeita, né? E essa aqui é uma magia, né? Dispensa tira-gosto. Dispensa tira-gosto. Muito bom. Se essa aqui é a explosão de sabores, essa aqui, o apelido dela eu não contei, né? Essa cachaça é o seguinte: você bebe, ela desce calada, lisa. Aí você fala: mas cadê a cachaça que eu bebi? Já foi embora. Só que aí você acabou de perguntar, ela pega e volta. E ela volta e envolve aqui o seu pescoço, e ela vai esparramando, e você vai sentindo um conforto térmico agradável, tão gostoso e delicado, que ela ganhou o apelido de cachecol de seda. Cachecol de seda. Já essa aqui é a última do milênio, 1999, a safra dela. A última cachaça feita no milênio passado. 24 anos. Então o que acontece com ela? Essas 15 caixas que você trouxe, todas estão... Não, eu trouxe 10. São 10, da safra de 2014. Essa é 2014. Tá, então... Essa 9 aqui, anos. 9 anos. Que foi... Nós vamos vender isso agora. 25 anos de mestre Lando. Você está dando esse prêmio para todos? Você está dando esse prêmio aí para todos os consumidores? Esse prêmio para todos os consumidores, exatamente. Vamos lá, vamos fazer promoção, hein? Vai ser chique. E essa aqui foi o meu pai que deu o prêmio, ele escolheu essa cachaça para comemorar os 90 anos dele. Essa aqui, quando você tomar, ela não vai ser explosão, nem vai ser um cachecol. Essa é o verdadeiro veludo no gogó. Viu descer aveludado? É isso aí. Você queria uma aí, ó, ganhou mais do que você imaginava. Eu falei que você ia pegar uma da caixa. Você ia roubar uma dessa aqui. Mas já ganhei a 99. Não, mas pode pegar uma dessa aí, não fica para trás. Não fica para trás, não. É isso aí. Obrigado. Bom, aqui nós temos 3 cachaças que eu gosto de apresentar para quem vai visitar lá o nosso estabelecimento da cachaça Serpis 8. E quando eu venho sempre apresentar também o produto. Porque eles me perguntam, por que tem tantos rótulos, né? Se a cachaça é a mesma, sempre foi feita da mesma maneira, desde o Serpis 8 é a mesma. É o seguinte, a cachaça Serpis 8, que está no rótulo azul, sempre eu procuro colocar uma mais nova que eu tenho, porque é a mais difundida, é a cachaça que tem o menor valor para comercializar, então é a que mais vende, é a que está mais no centro comercial, por aí e tal. Só que acontece que desde 2020, aconteceu pandemia, depois lá em 2021 caiu uma geada que nunca nesses 40 anos que eu acompanho lá eu tinha visto matar cana em pé, porque matar broto de cana eu já tinha visto, mas uma cana em pé morrer, até pé de manga morreu com geada. Me fez diminuir de novo o volume de produção e 2022, devido a um processo burocrático, de normativa do Ministério, não sei o que tal, me atrapalhou também na produção
Com isso eu fiquei com pouca cachaça nova. Então, atualmente eu estou trazendo hoje aqui para o Rafael o rótulo azul, mas com uma safra, ainda botei grande, 2014, do ano de 2014. E qual que é a diferença? Bom, primeiro é a idade, né? É uma cachaça que já vai completar 9 anos, certo? Segundo, que 2014, na região sudeste aqui do Brasil, nós sofremos aquela seca intensa, faltou água nos reservatórios, conta de luz foi lá para cima, com uma loucura. Traduzindo isso para o canavial, a cana-de-açúcar, ela é uma planta C4, é das plantas que mais efetua a fotossíntese. E a cana-de-açúcar, então, ela gosta de luz, água e temperatura elevada. E no seu processo vegetativo, dentro do ciclo fisiológico, é a hora que ela está perfilhando, broto e crescendo. Quando vem o período de estiagem, que é o meio do ano, que a nossa região é a seca, ela vai ter menos água, menos luz, que o dia diminui, e a temperatura cai, ela fica fria, né? Com isso, a cana fica estagnada e começa a armazenar toda a energia que ela produz da fotossíntese em sacarose. Como a seca foi prolongada e muito intensa, ela foi fazendo açúcar, mais do que o normal. Então, quando nós usamos essa cana para fazer a cachaça, a intensidade de sabor aumentou, porque ela tinha uma intensidade de sacarose muito maior. Com isso, refletiu numa cachaça com a pegada mais firme. E outro detalhe é que, por coincidência, em 2014 foi meu 25º ano como mestre alambiqueiro, então minha boda de prata. Então ela se tornou uma safra diferenciada, né? Poxa! E tá aqui, tem um lote desse. Aí eu trouxe um lote aqui pro Rafael e pro Marco e propus a ele a gente fazer um lançamento no 21 de abril que você fez há anos atrás, aí ficou bacana. Demais! Vamos aproveitar esse 21 e vamos logo atacar aí com ela, né? Bora! A Santo Grau, Coronel Xavier Chaves. Coronel Xavier Chaves, mais uma vez, para quem não sabe, é o nome da cidade onde é produzido, lá e onde fica, né, o Engenho Boa Vista. Pois é, a Santo Grau é uma marca que ela se denomina cachaça de origem. Então aqui ao lado do rótulo, ela postou o mapa de Minas Gerais, a localização que está sumidinho aqui, mas tem um pingo vermelho que mostra Coronel Xavier Chaves, e ela relata aqui que a cachaça é produzida no século XVIII, e o meu pai, o Rubens Rezende Chaves, explica a 7ª geração, conta a história que ela é uma cachaça de origem, ela põe a origem dela, por isso a Santo Grau tem outras variedades e outras origens que ela coloca, Santo Grau Paraty, Santo Grau Tirapuã, contando a história de cada um, né, de cada família que produz essa cachaça. Então a Santo Grau, ela querendo atingir um público maior, fez uma pesquisa de mercado há 30 anos atrás, na capital paulistana, que foi onde ela foi lançada, e descobriu que o público paulistano naquela ocasião não estava acostumado a beber cachaça de verdade, eles bebiam aquelas cachaças de... E aí eles estranhavam quando bebia uma cachaça forte. Com isso, o cara que criou a marca era o Paulo Pelota, que Deus o tenha, ele já passou dessa para melhor, era um cara bacana demais. Ele pegou e foi levando nos bares e o povo não conseguia beber. Aí ele foi diluindo a cachaça e abaixando o teor alcoólico. Quando ele chegou em 40%, foi um estrondo e o povo, nossa, que cachaça boa essa, que cachaça boa. Aí o dono do bar falou, mas que cachaça é essa? Como é que você conseguiu agora? Porque ele levava e o povo não gostava. Falei, porque agora eu achei o grau, achei o Santo Grau, né? E fez um trocadilho com o cálice sagrado, o Graal, né? Sim. E a partir daí ele criou a marca, o Santo Grau, é o grau que atende a todo mundo. Então a diferença entre as duas foi esse ajuste artificial de teor alcoólico, que traz essa cachaça com teor alcoólico amenizado. Essa tem 45. 48. 48? É o grau. Ah, 48 é o grau normal. Que é o grau permitido, o máximo que a lei permite para a cachaça, né?